O Botafogo conseguiu buscar o empate heróico contra o Cruzeiro no Mineirão. Glorioso perdia por 2-0 já no segundo tempo, não vinha fazendo uma excelente, grande atuação, mas conseguiu na camisa pesada e também com a entrada do Montoro conseguir pelo menos o empate, que deixa o Botafogo vivo em uma briga para tentar buscar essa vaga direta na Copa Libertadores da América. O Botafogo iniciou o jogo não tão bem assim, né? Até tem uma oportunidade de gol no lance do Barreira, que ele finalizou na trave, depois tem a finalização do Arthur Cabral que vai por cima, mas eu acredito que esse gol, se sai, poderia ser anulado, porque realmente tem um pequeno pisão do Barreira ali no Fabrício Bruno. O juiz, no caso o Anderson Daronco, não viu, deixou o lance correr, mas depois pode ser que teria ali uma revisão de VAR. Mas o Botafogo já deu um susto inicial em cima do Cruzeiro. Só que o Botafogo iniciou marcando mal. A ideia do Botafogo, que eu acho que não foi a melhor estratégia tomada pelo técnico de Ancelotti, era marcar com duas linhas de 4, com o Cuiabano fazendo essa segunda linha de 4 como se ele fosse um ponta. Mas eu já falei até às vezes aqui pra vocês que eu acho que o Cuiabano é muito mais efetivo no time do Botafogo como lateral, quando ele sai de trás e aparece como esse elemento surpresa. Quando ele já tá jogando como ponta, muitas vezes ele recebe essa bola de costas, e aí não é tanto o jogo do Cuiabano, esse jogo de aproximação. Ele é realmente mais um cara pra sair de trás e atacar o espaço, ser esse elemento surpresa que ninguém tá esperando. Quando ele tá de ponta, todo mundo já vai esperar que ele vai estar ali no ataque. Então eu também não acho que essa foi uma boa escolha. Talvez o Montoro não tivesse as condições clínicas ideais para iniciar o jogo. Essa é a única explicação para ele ter começado no banco de reservas, porque o ideal era você deixar o Montoro e o Arthur Cabral ali mais na frente e você deixar o Barreira jogando como ponto pelo lado esquerdo e o Cuiabano na lateral esquerda. Esse era o ideal do Botafogo que eu imaginava para essa partida. Ele também iniciou com o Alan no meio de campo e o Marçal na zaga, que assim, cara, quero te destacar que atuação, que partida fez hoje o Fernando Marçal, realmente foi muito bem. Eu já tinha destacado que ele tinha jogado um excelente jogo diante do Corinthians e hoje, além do gol marcado, ele foi muito bem também no sistema defensivo, para um jogador que não é zagueiro, que é um lateral, que já é um jogador que tem até uma certa idade, né? Não é aquele jogador tão jovem, a torcida do Botafogo até brinca que ele é o bom e velho. Cara, o Marçal tá voando nessa reta final de temporada e mostrando que foi extremamente importante esse retorno dele pro elenco do Botafogo, tá quebrando um baita galho ali no sistema defensivo em jogos que o Alexander Barbosa não está podendo atuar. Mas retomando aqui pra vocês, o Botafogo não inicia bem, leva o gol muito cedo aos 15 minutos do primeiro tempo. E o Botafogo tava com dificuldade de encontrar essa marcação no Sinisterra, que se aproximava do Matheus Pereira, tinha também o Lucas Silva e tinha o Caio Jorge e o Christian fechava por dentro. Tanto que nesse gol do Cruzeiro, você vê esses jogadores todos participando da jogada. E ainda você tinha o Kaique Bruno que atacava bastante, então puxava também a marcação de um desses jogadores do Botafogo. O Sinisterra consegue essa tabela curta com o Matheus Pereira. Esses jogadores do Cruzeiro têm facilidade de trabalhar nesse corredor central com esses passes curtos. São todos jogadores de muita qualidade técnica por baixo. E aí, no detalhe desse gol aqui do Cruzeiro, você tem o Cruzeiro com 3 jogadores dentro da área. Você tem o Sinisterra dentro da área, você tem o Caio Jorge dentro da área, você tem um Christian, que não é um ponta de verdade o Christian. O Christian era um segundo volante que o Cruzeiro começou a utilizá-lo como ponta, ele tá indo muito bem. O Christian sempre teve esse cacuete de fechar na área e encontrar os espaços para marcar os gols. E agora jogando como esse ponta no Cruzeiro, ele fecha mais ainda. E aí também detalhe, o Caio Jorge disputa essa bola, consegue vencer, mas o Sinisterra tira uma jogada ali da cartola, ele dá uma cavadinha pro Christian, absurda, né? E aí o Christian só tem um trabalho de fazer o gol, porque na cavadinha ele já tira o goleiro, ele já tira o Raul. Esse toque aí do Sinisterra foi um grande diferencial nesse lance, a qualidade técnica individual do jogador. A gente pode falar sobre tática, a gente pode falar sobre várias coisas no futebol, mas geralmente o que sempre vai sobressair é o talento, é a qualidade individual do atleta, isso faz muita diferença, e fez nesse gol do Cruzeiro. O Botafogo até tem oportunidades ainda no primeiro tempo, tem a finalização do Cuiabano, teve um lance do Arthur, que ele sai cara a cara com o Cássio, acaba finalizando com a perna direita, o Cássio faz a defesa, detalhe também pro lançamento do Marçal nesse lance. Então o Botafogo criou situações de gol, mostrou que poderia ser presente no campo de ataque para o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro ter feito um primeiro tempo de maior domínio, de maior controle. Também não
teve grandes chances do Cruzeiro, mas ele tinha mais o domínio territorial. E tava faltando no time do Botafogo mais jogadores para dialogarem por dentro, porque você tinha o Alan, que abaixava para fazer uma saída de 3 pelo lado direito e liberava o Vitinho. Você tinha o Marlon Freitas muitas vezes centralizado, o Barreira ficava muito aberto lá na ponta esquerda, o Alex Telles não se apresentava tanto para jogar, o Cuiabano batia muito o posicionamento dele com o do Barreira e o Cuiabano não tem essa característica de jogar curto. Então o Botafogo foi travado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo também não consegue impor o seu ritmo. Acho que o David já poderia ter colocado o Montoro, não esperando assim levar logo o segundo gol, porque se é o segundo gol do Cruzeiro, ele coloca o Montoro. Se ele coloca antes, já no intervalo, o jogo poderia ter mudado de uma forma mais rápida. O Botafogo talvez hoje agora, né, poderia estar até comemorando uma vitória em cima do Cruzeiro. E o segundo gol do Cruzeiro em cima do Botafogo é o Caio Jorge fazendo talvez o que ele faz de melhor, que é esse ataque ao espaço, essa ruptura nas costas do zagueiro do Botafogo, nessa janela entre os dois zagueiros do Botafogo e também o Alan. Cara, foi perfeita essa ruptura do Caio Jorge, dando a opção de passe no ponto futuro pro Lucas Silva, que faz a enfiada de bola. E aí tu percebe até que os jogadores do Botafogo, por a bola não estar na melhor condição para finalizar e também ter caído na perna ruim do Caio Jorge, meio que subestimam a jogada, ele acaba fazendo a finalização, essa bola ainda quica um pouquinho antes e o Raul espalma ela. E, cara, beleza, o Raul espalma ela pra dentro da área, mas não tinha nenhum jogador do Botafogo no rebote. O Raul poderia ter feito melhor nesse lance, poderia ter feito gesto técnico melhor, mas eu não acho que ele foi o grande culpado nesse gol do Cruzeiro. E aí o Matheus Pereira aproveita que ele vai acompanhando a jogada, acredita no rebote e faz o gol completamente sozinho, 2-0 Cruzeiro. O Botafogo reage na partida desde a entrada de Álvaro Montoro, que começa a mudar o jogo, né? Se aproxima do Barreira, o Barreira vai pra ponta, onde estava o Cuiabano, o Montoro vem por dentro, o time do Botafogo começa a jogar mais, começa a ter presença e bola no campo de ataque, começa a gerar mais situação de perigo em cima do time do Cruzeiro. E tanto que o detalhe nesse gol do Botafogo de empate em cima do Cruzeiro é o Montoro. O Botafogo tem uma falta lateral próxima da área. O Montoro finge que vai cobrar, o Alex Telles joga essa bola para dentro da área, o Cássio tira de soco essa bola que cai no Sinisterra. E parecia que o lance estava completamente tranquilo. Mas aí a iniciativa do Montoro para fazer essa pressão pós-perda, a gana, a vontade de vencer que falta às vezes em outros atletas, faz total diferença. Porque o Sinisterra traz essa bola para o Matheus Pereira, mas foi uma bola que saiu um pouco fraca. O Montoro percebe isso e vai em cima, fazer essa pressão em cima do Matheus Pereira. E essa pressão faz o Matheus Pereira ter um desconforto na jogada, ele acaba errando pela pressão do Montoro, e aí o David Ricardo percebe, cara, essa bola tá aqui sobrando pra mim. Ele aproveita essa bola que sobra e sem mesmo olhar pra área, o David Ricardo chutou essa bola pra área com certa força e falou, cara, seja o que Deus quiser, tem muitos jogadores do Botafogo dentro da área, acabou de sair uma cobrança de falta. Então ele sabia que tinha muitos companheiros capacitados para fazer esse gol de cabeça. Essa bola ainda desvia e, cara, o Marçal é absurdo cabeceando, 1,75 m de altura, mas um tempo de bola, uma qualidade pro movimento de impulsão e uma qualidade pro movimento de cabeceio perfeitas do Fernando Marçal, que se antecipa a marcação e faz o gol. Marçal realmente é o bom e velho. O grande destaque para mim desse gol do Botafogo é o Montoro e também o Marçal, que tem esse fundamento do cabeceio do Marçal, me chama a atenção, porque ele foi lateral a carreira toda, mas o Marçal cabeceia muito bem, em fase defensiva e em fase ofensiva ele direto marca gol pelo Botafogo, e sempre com o fundamento certinho do cabeceio. Tu vê que não é uma bola que espirra, que sobra pro Marçal, não, ele tá bem posicionado, mas ele tem boa impulsão, ele tem bom tempo de bola e o fundamento é muito bom. É um perigo para as defesas adversárias. O Fernando Marçal, que também participa do segundo gol do Botafogo. Ele sofre o pênalti, o Marçal, depois de uma jogadaça dele, que ele tira o Vidalba, divide com o Kaique Bruno, realmente tem um pênalti que é inquestionável, e o Alex Telles depois faz o gol de pênalti pro Botafogo. Então o Marçal realmente é o bom e velho. Que jogo desse cara hoje. Ainda poderia ter dado uma assistência pro Arthur lá no primeiro tempo. E no finalzinho já do jogo, praticamente no último minuto, o David Ricardo foi expulso. Minha opinião, bem expulso. Como eu falei que o pênalti foi bem marcado, também vou ser justo para falar que ele foi bem expulso. Teve intenção de agredir, de botar o pé ali na cara do Matheus Henrique. É óbvio que ele não teve. Ele foi chutar, já cansado também, o perna sobrou. O Matheus Henrique deu uma pequena baixada. Mas, assim, cara, pro juiz ser justo também, pegou... por mais que não tenha tido a intenção, colocou em risco o jogador do Cruzeiro, foi expulso, tudo certo, cara. Eu acho que assim, hoje a arbitragem do Anderson Daronco pode ser irritado, faltinha, mas no final das contas ele tomou as decisões corretas nos momentos cruciais do jogo. Pênalti marcado, muito bem marcado pro Botafogo, também a expulsão do David Ricardo, pra mim foi expulsão. Essa é a opinião de vocês. É assim um empate por 2-2 entre Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. O jogo já começa com esse lance aí do Barreira chutando na trave. Eu acho
que teve um beliscão ali na canela, realmente, na canela não, no tornozelo do Fabrício Bruno. Mas o Daronco deixou ele correr, mas também eu acredito que se sai o gol ele iria revisar no VAR e tinha grande chance de anular esse gol, porque realmente teve o toque ali no Fabrício Bruno. Mas não saiu o gol, o Barreira bateu essa bola na trave e depois foi o Arthur Cabral que isolou ela, né? Pegou meio aquele no susto. Aqui já era um Cruzeiro buscando o Caio Jorge, tem muita aproximação por dentro desse time do Cruzeiro. Esse lance aí não foi nada, né? Até tem um contato, mas pô, não foi lance de agressão. Dá um empurrão ali no Matheus Pereira. Aqui o gol do Cruzeiro, o Sinisterra foi absurdo nesse lance, cara. Que bola do Sinisterra, consciente, tá? Consciente demais. E aí sai o gol do Christian pro Cruzeiro para abrir o placar no jogo. Muito consciente nesse lance aí o Sinisterra. Aí não teve o que fazer, né? O Christian de cara pro gol, sem goleiro. A bola até ficou um pouquinho em cima pro Christian, mas ele fez o fundamento ali certinho no cabeceio, né? E aí o gol do Cruzeiro. Falta em cima do Matheus Pereira, do Marlon Freitas. O Sinisterra vai tentar essa cobrança de falta, mas não vai conseguir levar perigo nesse lance, olha aí. A bola desvia na barreira. Essa cobrança de falta é difícil, porque colocar por cima da barreira, às vezes a bola sobe muito, às vezes ela toca na barreira, tem que ter a força, o time ideal. Uma boa jogada em saída do Cruzeiro, né? Essa cobrança de falta, depois o Kaique Bruno chuta essa bola pra cima, ele tentou colocar força nessa bola no meio do gol, mas não deu certo. Esse lance aqui do Cuiabano também, o Cruzeiro pediu falta em cima do Christian. Também seria o lance que, se sai talvez o gol do Cuiabano, era um lance depois para revisão de VAR, mas o Cuiabano consegue fazer a finalização para a defesa do Cássio. No campo, o juiz não deu falta nesse lance. Mais uma falta marcada para o Cruzeiro em cima do Lucas Silva. E que, cara, grande chance do Arthur, né? Eu acho que até o Cássio foi tentar adivinhar que ele ia bater cruzado. Depois, quando ele bate no canto do Cássio, mas o Cássio é um goleiro muito alto, conseguiu voltar. Olha só, o Cássio deu um passinho pra lá, achou ele vai bater cruzado, não, ele bateu no canto do Cássio. Mas aí perdeu uma grande oportunidade o Arthur ali, né? De fazer o gol pro Botafogo. E aí, no segundo tempo, muito rápido. 8 minutos, 7 minutos do segundo tempo. O gol do Matheus Pereira. Acompanhou a jogada, né? E acreditou no lance. Raul acabou espalmando ela pra dentro da área, o chute do Caio Jorge. E o jogo parecia estar muito bem encaminhado pro Cruzeiro. Mas não é isso que acontece. O Botafogo reage na partida. Logo assim, cara, não é coincidência, né? Entra o Montoro. Esse moleque é especial demais. Eu falo dele aqui com vocês há muito tempo. Ele faz a pressão, David Ricardo e o Marçal vai lá de cabeça. O Marçal também é muito bom nesse jogo aéreo. O tempo dele de bola é muito bom. Consegue a jogada ali do Vidalba e faz o gol pro Botafogo, que dá uma sobrevida. E o Botafogo consegue depois empatar no finalzinho do jogo. Olha aí. Muito perto, né? Na pequena área. O tempo de reação do goleiro tem que ser muito, muito, muito brabo. E o cabeceio sai praticamente indefensável. Esse lance aqui, o Daronco dá falta do Barreira em cima do Caio Jorge. E ele deu cartão pro Barreira pela reclamação. Defesaça do Cássio é absurda, né, cara? O Arthur Cabral hoje fez um jogo bem honesto. Não vou falar que foi um grande jogo do Arthur Cabral, mas um jogo bem honesto do Arthur Cabral. Jogadaça do Vitinho. O Cabral bate de esquerda, só que aí o Cássio é, assim, absurdo, né? Há anos que o Cássio é muito bom goleiro. Esse lance aqui do Marçal, não sei se fosse gol, se realmente seria falta não, hein? Tem até o toque dele ali no Cássio, mas Marçal é muito bom nesse jogo aéreo, cara. Eu volto a repetir pra vocês. Ele atropela a defesa do Cruzeiro sem falta e depois sim ele chega no Cássio e tem a dividida. Aí vem o bate-boca com o Fabrício Bruno. O Cruzeiro tem essa chance com o Eduardo, que o Raul foi bem, né? Ele conseguiu espalmar essa bola de forma consciente. Olha aí. O Botafogo foi premiado pela resiliência. Jogadaça do Marçal, tá?
E aqui, o pênalti, cara, não foi um pênalti que eu vou falar pra tu, foi intencional do Kaique. Claro, ninguém faz o pênalti na intenção. Mas olha a perna do Kaique Bruno no joelho do Marçal. Não tem como, né, cara, o juiz não marcar pênalti nesse lance. Eu acho que todo mundo tava se atentando ao contato por baixo ali no possível toque na bola, mas o pênalti foi com a perna esquerda do Kaique Bruno na esquerda do Marçal ali no joelho. Se ele toca na bola, ok, tocou primeiro na bola e tudo mais. E aí depois o choque é ocasional do jogo, mas não foi isso que aconteceu. Olha aí, o joelho do Kaique Bruno, a perna, né? A coxa do Kaique Bruno no joelho ali do Fernando Marçal. E aí, pênalti pro Botafogo. O Alex Telles é muito bom cobrador de pênalti. Bola para um lado, goleiro para o outro, sai o gol do Botafogo em cima do Cruzeiro. 2-2, e aí no finalzinho do jogo teve a expulsão do David Ricardo, mas eu acho que nem vai chegar a passar aqui. E é isso, cara. Comenta embaixo a opinião de vocês sobre o jogo. Também destacar a boa entrada do Cauã Toledo na reta final do jogo, quando ele tira o Vitinho para colocar o Cauã Toledo, que é um ponta, né? Mas que entrou ali realmente jogando como um ala pela direita. O moleque entrou bem, teve algumas participações importantes também no ataque do Botafogo. E é isso, eu fico nessa abração do Francesco, nós fui.